Esta é a história verdadeira de Tenório o Galo. Nascido de uma ninhada que a senhora Maria Puga deitou amorosamente debaixo das asas chocas da Pedrez em 12 de janeiro pelas 3 da tarde, quando a velhota ouviu sair da casca, disse logo: é frango. E realmente, aquela amostra de crista que trazia do ovo, poucas semanas depois parecia já uma mitra. E ninguém mais duvidou de que era frango macho. Dos dois irmãos, muito tinhosos, sempre ingeridos, desses é que a incerteza se manteve por largo tempo. Que te parece, António? Eu sei-te lá, mulher. O da dianteira está-se mesmo a ver. Aquelas três são pitas, com certeza. Agora estes enxalmos... Frangos também, mas fracos. Mal via um gavião sobre o quintal, metia um nojo. Lá parava a mãe de esgadanhar. Até metidos nos sovacos da progenitora se borravam. Ele, porém, continuava ao ar livre a desafiar o inimigo que planava lá no alto. Há de ficar para galo. E a sujeita tinha palavra. Em maio, por alturas da Ascensão, ao dar de caras com os irmãos degolados e depenados, ainda lhe tremeu a passarinha. Olha que brincadeira! Felizmente que a dona sabia distinguir o trio do joio e o deixava para semente. Um futuro bonito, afinal. É certo que não estava nesse momento em condições de apreciar devidamente a grandeza da sorte que lhe coubera. Muito embora a simples certeza de viver lhe enchesse a alma de uma confiança cega no porvir, só daí a algum tempo é que viu claramente o tamanho do seu destino. Quando tal compreendeu, cuidou que estalava de orgulho. Foi num certo amanhecer de outubro, que grande dia esse, ao cabo de um sono profundo, acordara cedo, ainda mal se adivinhava a alvorada pelo buraco da fechadura. Um silêncio de comunhão. O cheiro forte do mosto que fervia na adega, adocicado, entrava pelo corpo dentro e punha-o a sonhar volúpias. E no meio da mudez das coisas e daquele perfume de levedação, começou a sentir uma tal ânsia de abrir o peito e cantar, que até cuidou que tinha febre e delirava. Mas não. Felizmente estava bem de saúde. A estranha sensação que o atormentava era apenas necessidade de se expandir, de anunciar ao mundo não sabia o quê. Aterrado, tolhido de medo e pudor, cerrou a garganta numa defesa instintiva. Foi o mesmo que nada. Estourava, se impedisse por mais tempo a saída de um hino de saudação à luz que vinha rompendo. Nenhuma vontade conseguia assaimar o grito irreprimível que o sufocava. E cantou. Acordou tudo. Foi como se de repente caísse um raio no galinheiro e despertasse a mãe, os irmãos e as primas. Ele próprio, mal a voz lhe voou da boca, se pôs frio. E à semelhança dos outros, ficou reduzido a uma pergunta e a um pasmo. Mas não acabara sequer de entender o que se passava e já novo brado a sair-lhe do bico. O som desta vez pareceu-lhe mais são, mais seguro, e acariciou por momentos o desenho fino e agudo das notas que lhe ficaram a ressoar nos ouvidos maravilhados. Repetiu. Qual medo, qual pudor, qual nada. Era ou não era um galo a valer? Ou não via como, em toda a capoeira alvoroçada, do espanto se passara um rumor de pura admiração, na capoeira e até lá dentro. Ouviste o frango, António? Ouvia? Frango, palermas. O pior é se daí a nada, logo que a patroa abriu a porta do quinteiro, não galou ali à sua frente a calçuda, a madre abadesa de todo aquele gado. É verdade que foi uma galadela à toa, a ferver, trêmula, em que nem teve a certeza de ter deixado semente no ouveiro, mas esteve-lhe trepada em cima como um galo que era já realmente. Frango. Seriam falsas, se calhar, as penas doiradas que lhe almofadavam o peito e postiços os porões que, desvanecido, via crescer dia a dia nas pernas lisas e musculadas? Frango. Foi, de resto, a última vez que a ama se referiu a ele sem a consideração devida. Pouco tempo depois, quando avisou a comadre, já falou de outra maneira. Vê se fechas o teu galo, que eu não quero que passe o tempo às turras com o meu. Hã?
Pois então, ali, a dar a mão à palmatória que não tinha outro remédio e não lhe fazia favor nenhum. Era um galo e não cuidasse lá o senhor borra-botas do lado que, por ser novo, lhe havia de andar ao beijamão toda a vida. Melhor fora. Tirava o chapéu aos mais velhos, mas lá cornambanas, isso é que não. Agora, doesse a quem doesse, santa paciência. Ali mandava ele. E muito respeitinho. Mas o outro teimava sempre em manter as regalias antigas. E ao primeiro barulho que surgiu, a dona preveniu a Teodora. Escusadamente, afinal, porque aquilo só à pancada como teve de ser. Por acaso, estava de invernia, uma cincelada como não havia lembrança. E nem assim o safado do vizinho teve mão no vício. Muito agasalhado nas penas, com ar de quem vinha à bisca, apareceu no quinteiro. Mostrara-lhe a melhor cara, evidentemente. Se queria apenas espairecer, dar 2 dedos de cavaco, entrasse e ficasse à vontade. O ladrão, porém, pôs as unhas de fora antes de um credo. Mal acabara de lhe dar as boas-vindas, já o bandalho chamava aos peitos a garnizé. Cegou-se, o cabrão, e ajustaram as contas logo ali. Mas o patife sabia da poda, tinha prática, o filho da mãe, uma girandola de bicadas fascinorosas sem errar uma. E golpes baixos de rufia a matar o bandido, felizmente que descobriu o jogo a tempo. E como o primeiro milho é dos pardais, deixou a remeter, a desviar-se o mais que podia. Salto adiante, salto atrás, o preciso para ir tenteando. O outro, sem perceber a manobra, sempre de espada erguida. Mas já não era criança, já lhe pesava o papo. Estava aqui, estava como havia de ir. Continuasse. Não fazia mal que o mulherio do galinheiro, deslumbrado, torcesse pelo farsola. Bicho-mulher é assim. Não há que confiar. Esperassem-lhe pela resposta até ao lavar dos cestos. Um bom bocado, realmente, foi só o negaciar o corpo, entreter. E quando o pedaço de asno começou a perder o fôlego, cansado de 1/4 de hora de luto, caiu-lhe em cima como um dragão. E sem olhar a meios, o Palerma, a cuidar que levava a melhor, ora aí tinha, uma tosa tamanha, que à volta houve um murmúrio de espanto, mais 4 arrochadas, e lá se foi levado pelo mesmo caminho num frangalho. Galo. Galo e de uma maneira tal que agora no quinteiro mal franzia a testa, tremia tudo, e então lindo, a crista caía-lhe dobrada sobre o ouvido, um rico brinco de cada lado, e em todo o peito, sobre o papo redondo, um avental de penas que pareciam de pavão. Sem falar nas asas, um primor de beleza, nos esporões que, de brancos, lembravam marfim, e naquela rica voz, legítimo orgulho da dona. Muito bem, canta o seu galo, Tia Maria. Nem há. Vaidoso e seguro de si, como é natural, já não cantava só ao amanhecer. Cantava ao dar à meia-noite, às tantas da manhã e várias vezes pelo dia fora. À meia-noite era por simples exibição. Àquela hora gostava de lançar num silêncio recolhido do lugarejo o seu grito escarolado e subversivo. Fraquezas terrenas. Aproveitava a circunstância de toda a gente dormir para tocar a sentido. E os mortos, claro, ressuscitavam. De madrugada, abria o peito por grata fidelidade ao amanhecer longínquo em que acordara com a vida a bater-lhe nos sentidos. Não tinha mais consoladora recordação na memória e festejava-a religiosamente. Pelo dia adiante, entoava o bendito por motivos particulares. Ele bem sabia que não devia fazer aquilo, que é feio servir-se a gente dos seus dons naturais para desinquietar lares alheios. Por via disso, dera no vizinho a coça que o levara à sepultura e arranjava sarilhos a cada momento. De mais a mais não tendo necessidade. 15 mulheres no harém, que diabo! Mas um homem não se manda fazer. Natureza desgraçada a sua, não se fartava. E quando em casa já tudo se desviava do seu andar de lado, não havia outro remédio, senão fazer chegar lá fora um grito de fome. De resto, também gostava de variar. Sabia-lhe pela vida uma extravagância. É danado o seu galo. Onde não chega, manda. Leva as frangas cá do povo a eito.
Era a Júlia Pirraças a falar à dona. Ele ouvia com ar modesto, por dentro a babar-se, evidentemente. Quem é que não gosta que lhe louvem as valentias? Ah, se não fosse o espinho que começava a crescer-lhe no coração. E tem aí um filho que não lhe há de ficar atrás. O espinho, entusiasmada com aquela virilidade, a velha lembrara-se de lhe aproveitar a casta. Andava a criar um cachopo da penúltima ninhada. E não é que o fedelho crescia e prometia? Raios partissem a sorte. Quando tudo lhe corria às mil maravilhas, fartura, saúde e paz de espírito, aquilo. Claro, passou a empreender no caso, a afligir-se. Cumpria as obrigações, cantava, dava o seu dedo de conversa, mas às 2 por 3 lá vinha a mortificação. Por mais que tentasse disfarçar, não havia maneira. O galo velho tem coisa. Galo velho. Isto é que era uma vida. Andava um homem, sabe Deus como, ruído por dentro, não lhe apetecia arreganhar os dentes e logo uma sentença sem apelo. Galo velho. Parece que não dera motivos a ninguém para semelhante juízo. O melhoredo continuava a aninhar-se, mal o via dar meia volta sobre a asa, e ainda nenhuma se queixara de falta de assistência. Pelo menos que lhe contasse. A não ser que alguma serigaita teria a dona surpreendido qualquer pouca vergonha, precisava de arregalar os olhos. Mata-se e faz um bolo. O filho já dá conta do recado. Era o senhor menino, então, que começava a pôr as unhas de fora. Ah, mas saía-lhe cara a brincadeira. Oh, se saía, garoto, uns chafetes, ainda com coelhos agarrados ao rabo e a fazer-se fino. Ele que o apanhasse com a boca na botija. Passou a vigiar o rapaz dia e noite, mordido de uns ciúmes de morte, mas nada conseguiu descobrir. Durante o resto do verão, não teve a menor razão de queixa. O moço portava-se na linha e pôde respirar com mais sossego. Ora, justamente em outubro, fazia 3 anos que se estreara, desabou a trovoada. Acordara para tocar a alvorada. O mesmo silêncio profundo enchia a noite e o mesmo cheiro forte de mosto toldava tudo. E ao abrir a garganta, rompe ao seu lado um canto tão cristalino e tão puro que se calou. Ouviste o frango? Ouvi. Não havia dúvida nenhuma. A formiga tinha catarro. Ou cortava o mal pela raiz, ou estava perdido. A manhã vinha a romper, e com a luz do dia a casa movimentou-se. Às tantas, a velha começou a afiar a faca no alguidar. Quê? Seria possível? O raio da mulher teria alma de o degolar? Mas ele ainda a pôr o caso em teoria e já ela a deitar-lhe as mãos. O filho, outra vez, aquele maldito filho que a dona não depenara juntamente com os outros irmãos.